A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Mais uma vez, aqui estamos com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. E vamos à última retrospectiva e primeira retrospectiva do ano. É a última do ano de 2019. Semana que vem estaremos aqui com programas inéditos, né? Mas, como ainda estamos em ritmo de festas de fim de ano, o pessoal ainda está meio assim... de ressaca, né? O Lucas disse que está de ressaca, eu não sei. O pessoal está viajando e é difícil a gente conseguir... Não. É difícil a gente conseguir pessoas para serem entrevistadas, porque muitos ainda estão fora da cidade, etc. Bom, mas de qualquer maneira nós não poderíamos deixar aqui os nossos ouvintes sem as nossas entrevistas. Então vamos recordar aqui uma das entrevistas que foi com o Dr. Isidoro Flumenhan, médico clínico geral endocrinologista, especialista em transtornos alimentares e é assessor de conscientização acerca do diabetes do distrito de LC1 de Lions Clubes. O diabetes é um assunto tão importante que não é bom sempre a gente reprisá-lo. Vamos lá, Lucas. Isidoro, o que é o diabetes? Bom, o diabetes é uma doença em que se caracteriza por níveis elevados de glicose no sangue. Então, é qualquer doença que tiver aumentos da concentração de açúcar no sangue é chamado de diabetes, né? Então, diabetes é isso, é uma doença da hiperglicemia e eu poderia te dizer, em outros termos, é uma doença da intoxicação pelo açúcar. Isidoro, quais as complicações que o diabetes pode produzir? Olha, esse nível elevado de glicose, muitos anos na circulação sanguínea, vai danificando o sistema vascular e o sistema neurológico periférico. Portanto, aumenta a incidência de aterosclerose e aumenta a glicação das proteínas. Então, essa hiperglicemia prolongada leva a danos no fundo do olho, ou seja, o diabetes é a causa mais frequente de cegueira nos adultos. Pois é, a retinopatia diabética, que é uma doença do olho, é uma das principais causas da cegueira do mundo, inclusive. É importante que o diabético faça uma visita ao oftalmologista por esse motivo, por ser diabético, não é? Exatamente. Todo diabético, principalmente aqueles que tiverem níveis de glicose mais alta, devem fazer um check-up oftalmológico anual. É um exame simples, basta fazer um exame do fundo de olho, não tem nenhuma tecnologia mais avançada para isso. O médico faz um dilatador de pupila, olha no fundo do olho e ali ele já tem condições de nos dizer a situação da retina, né? Porque a doença diabética da retina leva à cegueira. E se nós detectarmos logo no início, podemos prevenir. Além da retinopatia diabética, tem outros problemas que podem ocasionar também a perda da visão, como glaucoma e outros problemas mais, né? Exatamente, né? O glaucoma não está ligado à questão do diabetes. Mas viu? quem é portador de glaucoma e que tem problema de diabetes é um problema sério, né? Sempre é um problema que se agrava, né? Mas a doença específica do diabético chama-se retinopatia diabética, né? Mas vamos lembrar também que, incrível, como a doença do diabetes é uma doença sistêmica, ou seja, abrange todo o corpo, o diabético também
tem a nefropatia diabética. Isso é insuficiência renal crônica, não é isso? Exatamente. A hiperglicemia... Acho que eu tô me formando em médico, pô. Você tem razão. A hiperglicemia leva a uma lesão do glomérulo, que é a unidade funcional do rim, e essa lesão, com o passar dos anos, vai tornando o rim com uma dificuldade na filtração dos seus elementos, levando à insuficiência renal. E outra coisa que é importante nós enfatizarmos, a maior causa de doentes que estão em hemodiálise é o diabetes. Veja só. Pois é, e hemodiálise nós sabemos que é uma terapia substitutiva renal. Só faz hemodiálise as pessoas que não têm mais função renal suficiente. Ou seja, que tem insuficiência renal crônica, né? Exatamente. Porque a insuficiência renal, ela tem níveis, né? Pode ser o renal crônico leve, moderado ou grave. Já a insuficiência renal começa leve, evolui para moderado, e quando chega ao grave, é o momento da hemodiálise. Muito bem. Vamos prosseguir com uma entrevista com o escritor Bruno da Silva Antunes de Cerqueiro e a Maria de Fátima Moraes Argon, que são autores do livro Alegrias e Tristezas, tudo sobre a autobiografia de Dona Isabel do Brasil, a Princesa Isabel, e que teve a participação também do padre João Rezende, da Arquidiocese de São Luís do Maranhão. Olá, Lucas. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos aqui, ouvintes, ao doutor Paulo, aos funcionários. Ao Paulo. Ao Paulo e a minha querida amiga e colega Fátima Argon. Bom dia, Fátima. Bom dia, Paulo. É um prazer ter novamente você aqui nas ondas da nossa Rádio Imperial, a mais querida da cidade. Bom, vocês estejam à vontade para responder. Quem quiser complementar a pergunta do outro, vamos bater um papo aqui, não vamos fazer uma entrevista. Ok. Por que a Princesa Isabel é o cenário de uma obra autobiográfica? Olha, a Princesa Dona Isabel não deixou diários, né, escritos como do pai, mas ela deixou muitos textos, que a gente chama de textos autobiográficos, né, que são textos de memória, né, nos quais ela fazia questão de dar a sua visão dos fatos, de fazer a sua narrativa de determinados acontecimentos. Para ela, é muito difícil escrever no exílio, aí já é bem a fase posterior ao que ela viveu no Brasil, é muito difícil escrever o que aconteceu, não é? com a família imperial a partir de novembro de 1889. Havia uma dificuldade dessa autora, ela como autora, digamos assim, havia uma dificuldade muito grande dela falar sobre aquilo. Porque no curso do livro, né, a gente vai entender tudo que ela escreveu sobre isso. Foi um golpe, não é? Um golpe militar, mas o que fez eles saírem do Brasil, né, em 1889, foi um golpe militarista, né? E como a gente vê ao longo do livro, muito, mas muito contra ela, né? Ao contrário do que os livros pouco falaram sobre esse assunto e disseram muitas mentiras, uma delas que a República foi uma coisa positiva, boa, não houve derramamento de sangue, tudo isso é falso. Mas ao contrário disso, há um pormenor muito grave, né? A República foi feita totalmente contra Dona Isabel, contra o terceiro reinado, contra o que ela representava nos interesses, sobretudo dos pobres, dos negros, etc. Como isso não é contado, até ela tinha dificuldade de falar sobre isso, que foi a piada do poder por uma opção. Se a gente falasse uma linguagem eclesiológica atual, seria exatamente o que o Papa João Paulo falava, opção preferencial pelos pobres. Como essa era a opção dela, ela foi banida do Brasil e não podia voltar ao Brasil. Isso que era impressionante, porque depuseram o pai, que era o imperador, e ela, que era a princesa imperial e futura, já ali praticamente sendo a imperatriz, imperante, né, quando o pai morresse ou abdicasse. E ela passou o exílio, 32 anos banida e exilada, para pagar, entre aspas, né, uma dívida que seria a dívida da escravidão, digamos assim, mas que ela que tinha redimido, ela que tinha acabado, né, com essa instituição nefanda, né, do direito brasileiro. Não sei se você sabe, mas eu sou
antirrepublicano. Eu acho que a República foi a maior desgraça desse país. Ela também achava. O resultado está aí. Né? O resultado está exatamente aí que nós estamos vendo. Né? Ela também acreditava nisso. Pois é, exatamente. Bom, vamos agora à entrevista do Dr. Mauro Muniz Peralta, que é médico gastroenterologista, presidente do Sindicato dos Médicos de Petrópolis. O Dr. Mauro vai falar sobre o SUS e também, em particular, sobre a nossa cidade, sobre a saúde em nossa cidade. Olá, Lucas, manda brasa. Dr. Mauro, o Sistema Único de Saúde, o SUS, trouxe avanços à saúde pública no Brasil? Muitos. Você pode considerar o SUS como o maior sistema de saúde do mundo. Eu não falei o melhor, eu falei o maior sistema de saúde do mundo. Você já pensou se você tivesse que pagar uma internação no CTI, quanto que você precisaria ter de dinheiro? Não quero nem pensar. Eu estive lá e eu sei quanto que é. Tá. Então você deu acesso a toda a população e deveria ser de uma forma igualitária. Infelizmente, não é. Agora, na verdade, o sistema de saúde teria que começar com a prevenção e não com o tratamento. Não é? Cada dólar que você trata na ponta, você economiza 3 a 4 no final. Então, por exemplo, se você trata uma hipertensão arterial, evitando que a pessoa venha a ter um derrame, um infarto, você vai gastar muito menos dinheiro. Infelizmente, nós não temos gestão. Tem cidades do Brasil que funcionam muito bem e tem cidades que não funcionam. Se você for para Santa Catarina, o maior concorrente da Unimed é o SUS. Mas aí é covardia você falar do sul do país, né? Aí é covardia, porque ali eu acho que parece que é outro Brasil, né? Na verdade, é outro Brasil. Tem os índices melhores, tem o IDH melhor, tem um índice educacional melhor, porque tudo começa com o professor. Se você não tiver educação, você não vai ter saúde. Exatamente. Onde você tem mais educação, você tem mais condições de votar melhor e de ter saúde. Recentemente temos visto o avanço de doenças tropicais como a malária no norte, sem falar da dengue, da zika e do chikungunya em todo o país, aumento de casos de sarampo, especialmente em Roraima, doenças que pareciam praticamente erradicadas. Como compreender a volta dessas doenças? E que relação podemos estabelecer com a falta de investimentos em atenção básica e no próprio SUS ou como um todo? Ou a grande mídia pode ser irresponsavelmente apresentar surpresa com esses fatos, agindo como abutres, usando esses resultados para ampliação do sensacionalismo e demonizar os serviços públicos de saúde? Não, na verdade, você ainda esqueceu algumas outras doenças. A sífilis, que estava praticamente também com uma diminuição enorme, ela voltou. Voltou por quê? Porque houve o relaxamento na prevenção. Então, você não ensina adolescente e não só adolescentes, hoje a sífilis também está aparecendo nos velhos, por falta de prevenção. Se houvesse prevenção, não teria. Você está desmatando cada vez mais. Você está tirando os animais do ambiente deles. Você está... Apareceu até aqui em Petrópolis, até onça. Já apareceu. É absurdo. Tá? Se você... Lobo-guará. Se você está tirando os animais do seu habitat, os mosquitos também vão vir para cá. Você vai ter um aumento. Aí você... Acabou de dizer no início que não tem saneamento básico, porque saneamento básico não dá voto. Se as pessoas deixam vasilhas com água e com tudo para ter proliferação das larvas, você vai ter um aumento de mosquito. Então, isso depende de educação e prevenção de cada um, e não só da população, e não só do governo. O governo não tem que ser a mãe que tem que ensinar tudo, determinar tudo. A gente tem que trazer para isso. Se o médico da estratégia da família funcionasse, a gente teria menos sífilis,
teria menos casos de dengue, chikungunya, malária e tudo, porque se você não tiver o vetor, o anófilis, o mosquito que transmite, você teria diminuição disso. Agora, em Niterói, já existe um plano piloto que a Fiocruz fez de mosquitos estéreis. Então, está soltando, são 19 cidades no Brasil inteiro, que foi feita uma modificação genética no mosquito e ele fica estéril. Então, ele não vai poder proliferar. E, com isso, a gente vai ter uma diminuição dessas doenças. Agora, você falou de doenças que todas podem ser, pelo menos, evitadas ou minimizadas com trabalho e educação sem gastar um grande número de dinheiro. Tá? Infelizmente, o sarampo está voltando por quê? Porque os pais deixaram de vacinar as crianças. O sarampo estava erradicado. Gerações médicas depois da minha nunca tinham visto um caso de sarampo. Realmente. Aí você teve a invasão da Venezuela para cá, né? E o que aconteceu? Começaram a trazer sarampo e não tem como você impedir. Hoje, no mundo globalizado, você disseminou. Se todo mundo tivesse sido vacinado, nós não teríamos o sarampo, mesmo com a invasão dos venezuelanos. Se você usasse camisinha, você não teria a sífilis disseminada do jeito que tem. E o que aconteceu com a AIDS também? Antigamente, morria-se de AIDS, era o câncer gay e tal. Hoje, com os remédios, com o tratamento, diminuiu também. Então, as pessoas passaram a ter menos medo, consequentemente, a doença... Menos cuidado. E a doença está ressurgindo. Tudo no que você falou no início. Educação. Se tivesse educação, planejamento e gestão, a gente não teria esse número de casos que a gente teve. E agora nós estamos entrando no verão. Mais um perigo da gente ter um novo surto dessas doenças transmitidas pelo mosquito. Ô Mauro, Petrópolis hoje enfrenta problemas no setor da saúde pública. O Hospital Alcides Carneiro está com atendimento de urgência paralisado. Ainda, segundo informações do próprio hospital, pacientes estão deixando de ser atendidos no local. Como que isso chegou a acontecer? Falta de gestão. Hoje, o Hospital Alcides Carneiro, ele, se fosse uma empresa particular, ele seria fechado. Uma razão muito simples. Ele tem um patrimônio negativo de mais de 60 milhões de reais. Então, ele deve 60 milhões de reais. Como é que chegou a cifra dessa? Ele não paga os impostos. Ele desconta dos funcionários e não repassa. Meu Deus. A parte do empregador não é repassada. Ele fez um PERT e não cumpre ele. Então, ele não é dívida só desse governo. Ela vem se acumulando ao longo do tempo. Então, explodiu agora quando cirurgias foram suspensas, o ambulatório foi invadido por água, a urgência foi suspensa e está no caos que não se viu antigamente, né? Eu trabalhei no Alcides Carneiro mais de 25 anos, fui diretor durante 4 anos e é com muita tristeza que a gente vê situação chegar nesse ponto. Como que um hospital dessa magnitude chega ao ponto de cancelar uma cirurgia na hora da mesma ser realizada, tendo a direção alegado ter outras cirurgias de emergência e por isso não foi realizado? E os exames que a pessoa fez para fazer a cirurgia? Como é que fica o paciente? E se a pessoa morrer também, porque não foi feita a cirurgia? E quando é dos outros, não tem problema. E quando é nosso, né? Isso aqui E fizeram muito pior. Eles demitiram os funcionários da higienização do hospital. Você sabe que higiene é o mais importante. Sim, lógico. Cada dia que você fica num hospital, aumenta em 18% a chance de você ter uma infecção hospitalar. E os ouvintes sabem que infecção hospitalar mata. E mata muito mais se for velho e criança, porque tem uma imunidade diminuída. E para você trabalhar na limpeza do hospital, você tem que ser
treinado. Você não pode pegar uma pessoa qualquer e colocar lá. E tem que ser informado para ela que ela corre riscos, que ela tem que usar bota, luva, avental, máscara, ter cuidados para não pegar uma doença através dos esputos, do sangue, das fezes, da urina, contaminados de doentes, não é? Uhum. E você vê, foi demitida a firma para fazer uma terceirização do setor. Será que essa terceirização não tem aí uma maracutaia escondida atrás, não? Eu acho que o Ministério Público deveria investigar. Você sabia que o Conselho Fiscal do Alcides Carneiro se recusou a assinar o balanço do ano passado? Está sem essa assinatura. Então eu acho que o Ministério Público deveria dar uma olhadinha urgente no Alcides Carneiro, uma olhadinha nessas terceirizações que estão ocorrendo, porque cada vez que você faz uma terceirização, você acaba aumentando o gasto do hospital. Você já não tem dinheiro para aquilo que tem que fazer, imagina se você gasta ainda mais. Então você está coberto de razão, é uma verdadeira tristeza para Petrópolis. O Alcides Carneiro está numa situação dessa. Até comida a gente vê na rede social as pessoas reclamando. Exatamente, que não tem comida, mas como é que não tem comida? Que negócio é esse? Realmente a gente, olha, diz que a situação mais crítica é do pronto-socorro do hospital do Dr. Nelson Saerp. Parece que não há leitos para todos. Por que esse estado tão crítico? Olha, é tudo um círculo vicioso. Vamos dar um exemplo para você. Se você tem 30 leitos num hospital e o doente fica internado 30 dias, você pode internar 30 doentes. Se o doente ficar internado 15 dias, você pode internar 60 doentes. Se o doente ficar internado só um dia, você vai internar 900 pacientes. Uhum. Então, quanto mais o leito gira, mais gente seria atendida. Agora, para o leito girar, os exames têm que ser feitos de maneira rápida, o médico tem que passar a visita todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. As altas têm que ser dadas sábado, domingo. Você tem que verificar se o leito já saiu hoje. Você, se fosse um hotel, um hospital particular, seria limpo imediatamente o leito para que outro paciente possa entrar. Então, um mesmo leito pode rodar várias e várias vezes. Se você for no Hospital Santa Teresa, o prazo médio de permanência de um paciente é 3,4 dias. No Hospital Alcides Carneiro é 15, 16. Então você não precisa gastar dinheiro construindo mais leitos. Você tem que ter gestão para que esses leitos rodem mais e você possa, no mesmo número de leitos, atender um número muito maior de pacientes. Lógico. Vai economizar uma verdadeira fortuna e vai evitar infecção hospitalar, porque o doente sai mais rápido, vai evitar esse problema que você acabou de falar, de ser suspensa a cirurgia. Estão suspensas também porque faltam insumos, faltam medicamentos para que você trate os doentes. Tudo Agora, isso... como é que chegamos a um ponto desse de faltar até insumos para uma cirurgia? Isso realmente é descabido, né? Totalmente. Eu acho que o Ministério Público teria que investigar, já que a Câmara de Vereadores, que é feita para fiscalizar, omissa, né? Além de ser omissa, só faz moção de congratulação, nome de rua e tudo, ao invés de fazer o serviço do vereador, que é de fiscalizar o executivo. Infelizmente, em Petrópolis, na Câmara de Vereadores, quem fiscaliza é o Ministério Público e a Polícia Federal, né, que já prendeu 5 ou 6 vereadores, eu não sei dizer ao certo. Tem mais vereador daqui a pouco preso do que solto. A suspensão do atendimento do SUS de hospitais credenciados tem razão de ser? Mas suspensão como? Se você não paga o hospital, ele não é obrigado a atender. A atender, não é isso? Só a dívida com Santa Teresa está há mais de 4 meses que o Santa Teresa não recebe. Não foi à toa que a Casa da Providência fechou. Fechou porque o governo passado se comprometeu a dar uma verba de R$400 mil por mês e não cumpriu. Esse foi o motivo do fechamento. Agora você vê, toda a urgência do município, é feita no Hospital Santa Teresa. O bombeiro leva para o Hospital Santa Teresa,
tá? Todo acidente que ocorre é levado. Então, se você sofrer um acidente, é muito melhor que o bombeiro te leve, porque você vai ser atendido num hospital de primeiro mundo. Se o Santa Teresa parasse o atendimento, é claro que haveria ações judiciais e tudo. Petrópolis entraria em colapso. Imagino. O que é preciso para... Nós estamos em cima da hora, Mauro, eu queria fazer a última pergunta. O que é preciso para se melhorar a saúde em Petrópolis? É só uma questão de gestão ou existe algo mais? É só uma questão de gestão. Pessoas certas, no local certo, pulso de ferro. Nós vamos ter que conversar com a população. Nós temos que diminuir essas 5 portas de entrada para só 3 no primeiro distrito. Nós temos que investir no saneamento básico. Nós temos que investir na estratégia da família. Nós temos que botar médico em todos os postos de estratégia da família, com um sistema de referência e contra-referência efetivo. Nós temos que instalar o prontuário eletrônico. Nós temos que ter gestão. Se nós fizermos isso, pode haver até um mau entendimento no início, mas no final o prefeito que fizer isso vai ser reeleito sem ter que gastar dinheiro e sem ter que comprar voto. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, nós estamos reapresentando, fazendo a última retrospectiva do ano de 2019, sobre as entrevistas, algumas entrevistas que nós fizemos aqui durante os nossos sábados, nossos encontros de sábado. Agora vamos ouvir aqui o coordenador do PROCON, Bernardo Sabrá, que vai falar sobre a unidade móvel do PROCON. Vamos lá, Lucas. Agora, qual a utilidade desse PROCON móvel adquirido pelo PROCON de Petrópolis? Então, vamos lá. O PROCON móvel, eu digo para os colegas de trabalho, que é a consolidação de um trabalho de 2 anos e 8 meses. Esse equipamento é o primeiro no estado do Rio de Janeiro, primeiro PROCON do estado a poder ter um equipamento dessa natureza, que funciona como um PROCON volante, um PROCON itinerante. A mesma tecnologia e estrutura que temos em Itaipava e que temos no centro, o PROCON móvel também tem. É computadorizado, climatizado, tem setor de espera, tem elevador de acessibilidade, nós utilizamos o SINDEC, tem internet, inclusive tem televisão que passa vídeos institucionais e dicas para o consumidor enquanto que está tendo atendimento, e a gente faz isso tudo ao lado da casa do consumidor. Nós estabelecemos um cronograma de atendimento, como já fizemos na primeira semana, segunda foi na Posse, terça Pedro do Rio, quarta estivemos em Correias, quinta estivemos em Cascatinha e Itamaraty e sexta terminamos aqui no plantão da Black Friday. O consumidor, a gente publica esse cronograma e ele pode acompanhar. O PROCON está chegando aqui em Correias quarta-feira, vou aguardar o PROCON aqui. Nós estacionamos o carro, nesse caso fizemos na praça, e a pessoa vai até o PROCON móvel, entra dentro do PROCON, dentro do carro, não é feito fora, dentro do próprio carro, ele é todo adaptado, todo moderno. Com estrutura para isso. Com estrutura para isso, e ali ele gera a reclamação dele, e ali a gente soluciona o problema na hora, ou se for o caso, se a empresa pedir prazo, a gente faz, passa o prazo para a pessoa e depois acompanha à distância com ela a solução. Esse carro foi comprado com dinheiro proveniente de quê? Vamos lá, todo e qualquer investimento que está sendo feito no PROCON Petrópolis, não só o carro, sistema de PBX, call center, aplicativo, material de fiscalização, sistema de monitoramento, cartilhas e livros didáticos para o PROCON nas escolas, enfim, uniforme. Tudo que nós estamos adquirindo no PROCON Petrópolis são com recursos oriundos das multas aplicadas nas empresas que não respeitaram as regras consumeristas. Não tem R$1. É o próprio dinheiro do próprio PROCON que mantém toda essa estrutura do PROCON. Mantém toda essa estrutura e tudo com recurso de multa. Não tem R$1 de dinheiro público, não tem R$1 do imposto pago pelo contribuinte, e a gente faz isso com muita transparência e tranquilidade para que a gente possa prestar conta de forma correta para a sociedade. É que às vezes as pessoas falam as coisas sem saber, então precisa saber, né, de onde vem primeiro, para depois poder meter o sarrafo. Paulo, meto sarrafo com base. O que acontece? Tem algumas pessoas, e é um grupo muito pequeno, que quanto pior, melhor, distorce,
cria fake news, contamina o processo diário. Eu sou um ferrenho opositor não, crítico, pela minha qualidade de comunicador e tal. Aí a gente tem que chegar aqui e dizer o que a gente realmente pensa, o que a gente está vendo. Agora, quando não tem motivos para falar isso, pelo contrário, às vezes as atitudes são dignas de elogios, a gente também tem que fazer os elogios, e aqui eu sou, quanto mais nisso. Mas a crítica, ô Paulo... Eu digo em alto e bom som. É verdade. Que o PROCON e uma ou duas secretarias deste governo funcionam. O resto é uma desgraça generalizada. E isso não resta a menor dúvida. Desculpa, você faz parte do governo, mas eu, quando tenho que dizer, eu digo mesmo. Mas a crítica construtiva, ela é positiva para o gestor. É através das críticas que a gente melhora. Só que a crítica tem que estar fundamentada. Exatamente. Tem que ter compromisso com a verdade e não a crítica... Por criticar. Pô, compraram o equipamento tal com dinheiro da prefeitura. Com dinheiro da saúde, com dinheiro de não sei o quê. Por que não comprou um medicamento, mas comprou esse equipamento? Porque, primeiro, que não pode utilizar esse recurso para comprar outro. É verba cifrada, né? Verba cifrada. Segundo ponto, são com recursos de multa. Nada mais justo que com as multas que o próprio PROCON aplicou sejam reinvestidas para a estruturação do PROCON, para que amplie as condições de fiscalização e defesa de atendimento do próprio consumidor. Então, nesse caso, o PROCON ele vem avançando muito. Nós somos referência estadual e é uma vitória para nós e um reconhecimento que a gente está no caminho certo e que nós vamos continuar investindo no PROCON de forma incansável, mas deixando claro que qualquer investimento a gente faz questão que seja feita com recursos de multa. Ok, vamos agora ouvir um trecho da entrevista do empresário Eduardo Coelho sobre o curso de formação política e gestão pública, o Renova BR. O Renova BR trabalha sobre 3 valores: honestidade, diálogo e dedicação, né? Sim. Fale sobre isso um pouquinho. Sim, É honestidade fundamental, porque eles acreditam o seguinte, que a gente não pode, tem que evitar ao máximo decepcionar o eleitor. Então, a honestidade entra dentro disso, porque a política, eles ensinam que a política é você lidar com as pessoas. Então, a honestidade não é só uma questão da nossa satisfação com o poder público, que é algo, em tese, abstrato, que não é humano. Sim. Não é o poder público que sente. O que sente moralmente são as pessoas. Lógico. É como dano moral no direito, que é uma coisa intrínseca à pessoa. Tem Exato. gente que sente uma indignação muito grande. E nós temos que pensar que tem pessoas que gostam tanto de política e que depositam tanta confiança nas pessoas que quando a pessoa trai a confiança, aí é triste. É uma coisa séria. Eu acredito até que deveria haver um processo. Eu acredito que a pessoa tinha que ser indenizada pelo Estado, pelo partido. Eu sei o que é isso. Já vivi isso de perto. Eu acredito que a pessoa teria até que ser indenizada moralmente, porque Exatamente. se ela confiou numa pessoa, a pessoa traiu a confiança dela, aquele candidato tem que... O que esse candidato oferece de resposta? Dentro desse princípio, as pessoas que, por exemplo, posso imaginar que seja isso também, as pessoas que se candidatam, por exemplo, para vereador, aí passam 2 anos, tem eleição para deputado, ele quer sair para deputado. Você não considera que uma pessoa que esteja fazendo isso está usando a política só como trampolim, não está sendo honesto com o seu eleitor, que o elegeu para ser vereador 4 anos? A sua pergunta foi perfeita. Na carta de intenções que nós respondemos, do Renova, a gente assina o contrato para a gente é obrigado a cumprir todo o mandato. Ah, tem isso? Tem isso. Legal, isso é muito bom, porque realmente se evita o trampolim político, né? Exatamente. Eu elegi o cara para ser vereador. O cara pega e me sai candidato a deputado 2 anos depois, poxa, aí ele não está querendo ser vereador, ele está querendo ser deputado. Aí ele passa 2 anos como deputado e vem como senador. Pô, aí já vem se candidatar a prefeito. É um problema sério isso, né? Exatamente isso. Então, se é 4 anos, temos que cumprir 4 anos. Exatamente. Naquela carta de... Eu já deixei esse finalzinho, que eu pensei, se ele me perguntar, eu vou deixar isso na carta da manga. Não, mas aqui você não passa não, rapaz. Sobre a nossa carta de intenções. Sobre a carta de intenções que eu falei, que era a questão da honestidade dentro da política, também tem essa questão de cumprir outro mandato. Mas eu não comentei ainda, não. Se ele perguntar, eu vou ter essa carta na manga. Mas lógico que tem que perguntar.
Então, isso seria um dos princípios da honestidade, né? O diálogo, né, naturalmente, deve ser algo em torno das prestações de contas que o eleito tem que fazer com os seus eleitores. Isso, e a transparência, né, que é fundamental, é algo que também eles falam bastante sobre isso é fundamental, a transparência com a população, né? Eu tenho praticado no dia a dia tudo isso, eu tenho feito muitas lives, né? Inclusive ali o pessoal está assistindo a gente, falar diretamente, olho no olho é fundamental. Uhum. A gente fala muito sobre isso, olho no olho, olhar para o eleitor, conversar com eles, ouvir mais do que falar também, ouvir, porque o político precisa aprender isso, né? Ele quer ser ouvido. O político precisa aprender a arte de ouvir mais e falar menos. Isso. E fazer mais também, né, William? Pois fazer também mais, acho. porque o eleitor quer ser ouvido. A gente tem que entender os anseios da população, né? Bom, ouvintes, vamos agora à entrevista com Rolf Dieringer, que vai falar sobre a Amazônia, um tema palpitante aí para nós. Rolf, as queimadas deste ano na Amazônia não são naturais e têm impacto global? Olha, existem duas coisas. Primeiro, que a queimada ela existe nas áreas onde que já foi desmatado. Quer dizer, você nunca vê, que nem aqui em Petrópolis, a área da floresta da Mata Atlântica, a floresta mesmo, ela não pega fogo. A não ser que você coloque. Nem que você coloque, assim. Ela tem tanta umidade que ela não pega fogo. Pois é, porque eu vou até, desculpa te interromper, mas eu até ouvi uma frase, eu acho que foi atribuída ao nosso presidente da República, eu acho que foi ele que falou, que ele disse: a floresta amazônica não incendeia nem que você coloque fogo nela. Verdade, é verdade. Como a floresta Mata Atlântica, o que pega fogo aqui, você pode ver todo ano, são áreas que já estão desmatadas ou áreas de capoeira, que tem o capim. E o capim, ele tem uma característica que na época de seca, ele perde a umidade das folhas e vira palha. E por isso que pega fogo fácil. Mas você não tem capim dentro da área da floresta. Da floresta amazônica. Mas por que não tem? Aqui também, na floresta da Mata Atlântica também. Você anda dentro do mato, você vê só musgo e vê folha úmida e você tem um grau muito forte de umidade. Então ali não pega fogo. Porque a penetração do sol é muito pequena no chão. Exatamente. Né? E o capim, que pega fogo, ele não cresce dentro da floresta. Ele só cresce em áreas que estão desmatadas, que ele precisa de muita luz. Existem muitas coisas entre o céu e a terra, que é a vã filosofia, né? Porque as pessoas falam as coisas, espalham os boatos e as pessoas às vezes são levadas a acreditar nisso. Eu recebi, por exemplo, de um sobrinho meu da Alemanha, falou assim: olha, meu amigo, vocês estão botando fogo na floresta amazônica? Eu falei assim: olha, primeira coisa, a floresta amazônica não pega fogo. Segundo, só há fogo nas áreas que estão desmatadas ou que já houve o desmatamento e onde que existe capim, né? Ou na beirada, onde que já está desmatado e ali pode queimar uns 5, 10, 20 metros para dentro da floresta, só as áreas que estão na borda. Na borda. Né? Agora, se a gente for ver a questão do desmatamento da Amazônia, o desmatamento da Amazônia era em torno de 45, 50 mil quilômetros, ou 22 mil quilômetros por ano. Caiu para 5 e agora subiu um pouquinho para 6 mil quilômetros por ano. Se a gente for levar esses 6 mil quilômetros que tem hoje, que está sendo desmatado, às vezes legal ou ilegal, porque se você tem uma propriedade na floresta amazônica, você tem até direito na floresta amazônica a desmatar 20% da sua propriedade. Isso é um direito que existe no Código Florestal. Então, só que você tem que pedir a grande quantidade de desmatamento, infelizmente, é ilegal. Mas se essa taxa de 6 mil quilômetros anual for respeitada, continuar isso aí,
vai levar 713 anos para desmatar toda a floresta. Então não tem nada, uma coisa será com a outra. Será Brasil? Não, e até lá, grande parte já regenerou também, né? Pois é. Na sua opinião, há indícios de que quem está cometendo essas queimadas? Veja bem, isso aí fica difícil dizer quem está fazendo, mas uma coisa eu tenho certeza, quem não está controlando, eu sei quem não está controlando. Pois é. A repercussão internacional, a maior parte da mídia internacional destacou o avanço das queimadas corroborados pela NASA. Na maior parte das vezes, a postura adotada trouxe críticas ao governo, visto como sem interesse pela área. A cobertura e o tom subiram após o presidente francês Emmanuel Macron cobrar do Brasil, e até pela imprensa, e até dizer que foi enganado pelo nosso presidente, que rebateu essas críticas. Qual o verdadeiro interesse da Amazônia, Rolf? Bom, eu gosto de ver sempre os dois lados. E eu acho que foi desastroso pelo governo demitir o diretor do INPE, que tem um trabalho internacional reconhecido e são sérios. Uhum. Então, não é o governo falar que os dados do INPE são mentirosos. Uhum. Não são, porque eles são colocados todo dia na internet e são dados técnicos. E eu acho que foi uma atitude assim, desastrosa em termos do governo de questionar um trabalho técnico sério. E pior, o ministro do Meio Ambiente entrou nessa postura. Pisou na bola. Nós temos uma colocação que eu vi pela imprensa colocada lá fora, pela atitude, eu nunca vi o Brasil ser debatido, a Amazônia ser debatido em programas de debate top na Europa, né? E a questão sempre foi colocada o seguinte, a atitude do Macron foi uma atitude neocolonial, política, arrogante, exatamente. E mais, ele posou com foto de índio lá, que era uma foto de 20 anos atrás. Realmente é complicado, né? Vale tudo para não se perder o poder. Mas foi infeliz da nossa parte não se colocar claramente que são as queimadas, porque todo mundo estava dizendo que a Amazônia estava pegando fogo. Mas estava pegando fogo as áreas que estavam desmatadas. Pois é, quer dizer, não tem nada a ver. E, além do mais, o interesse, a gente sabe quais são os interesses desses grandes países europeus de primeiro mundo que tem na Amazônia, né? O que lá se concentra. O interesse pode haver, mas não é só de pessoas, não, né? De fora, de coisa não. Também de garimpeiro que vai lá e destrói tudo e vai também. Agora, existe sim a falta de interesse do governo em termos de coibir garimpos ilegais. É isso que precisa acabar. De queimadas ilegais, exatamente. Desmatamentos ilegais. É isso aí. Bom, ouvintes, agora a entrevista do professor Dr. Henry David Grazinoli sobre a candidatura sem partido com o professor e advogado Rodrigo Mesomo também, que vai falar sobre essas candidaturas independentes. Existe um embate jurídico a respeito dessa teoria de candidatura independente, avulso ou candidato sem partido. Como surgiu isso nos nossos tribunais? Acho que é aquela historinha que você estava começando a contar. Exatamente. Não, a primeira oposição é dos próprios partidos políticos, né? Os partidos não querem, de maneira nenhuma, que essa ação seja vitoriosa e que se permita a candidatura independente no Brasil. Os partidos, isso não interessa aos caciques dos partidos políticos. Segundo, surpreendentemente, Paulo, a OAB se colocou também contra. Mas a OAB... E a Ordem tem feito uma defesa e provavelmente irá à audiência pública, que está marcada para dezembro, lá no Supremo, dia 9 de dezembro, né? A gente até está convidando as pessoas para entrarem no site do Supremo, fazer a inscrição.
para participar da audiência pública. Claro que nem todos poderão, mas você fazendo a inscrição, você mostra apoio a essa tese. Sim. Então, que as pessoas entrem no site do Supremo, candidaturas avulsas, está lá, e você se inscreve para participar da audiência pública, que vai ser dia 9 de dezembro. Agora, né? Muito bem. Então, a OAB, por exemplo, se colocou contra. E o argumento é que a Constituição prevê e que não pode o Supremo excepcionar a Constituição. Quer dizer, é aquela história de dois pesos e duas medidas. Então não assinasse a Convenção. Pois é. Se é signatário da Convenção exatamente. E a Constituição é frontalmente, diametralmente oposta, tem alguma coisa errada. Exatamente. E a Constituição, inclusive, é posterior ao tratado. Exatamente. Quer dizer, ela teria que ter posterior ao respeitado. tratado, ela teria que ter respeitado. Esse desafio da OAB defender a ordem constitucional, nesse caso, né, eu fico preocupado porque não vejo argumentação, não vejo necessidade da ordem entrar nesse debate dessa maneira, quer dizer, dessa forma, porque nós estamos tratando de exercício, nós estamos falando de cidadania. Há uma confusão, essa ação, ela não é contra partidos políticos, não, em absoluto. Quem quiser que se filie, ela não proíbe. E até porque, como tem dito sempre, o doutor Mesomo tem dito isso nos seus discursos, ele diz o seguinte: não é vantajoso ser candidato independente, é mais vantajoso ser candidato de um partido. Agora, se o partido não dá legenda e você quer ser candidato, você pode ter o direito de fazê-lo solitariamente. Exatamente. Ok, já estamos na linha com o professor e advogado, doutor Rodrigo Mesomo. Bom dia, professor. Bom dia a você e a todos os ouvintes da rádio. É um privilégio poder estar falando com vocês. Professor, quais as vantagens do modelo de candidaturas avulsas? Na verdade, as vantagens elas são inúmeras. Há uma porque nós temos a defesa da menor das minorias, que é o indivíduo. Se alguém se arvora defensor da minoria, se alguém diz que respeita a minoria, deve respeitar a menor das minorias, que é o indivíduo. Então, primeiro, a candidatura independente, a candidatura também chamada de avulsa, é a forma mais eficiente de se defender qualquer minoria. Né? Segundo, quando você institui no sistema a candidatura independente, toda e qualquer ideia de cotas, sejam elas cotas sexistas ou cotas raciais, perdem o sentido. Você, portanto, tem qualquer pessoa podendo se candidatar e não há mais nenhum sentido em impor aos partidos políticos a ideia de uma cota para mulheres, uma cota para negros ou uma cota para qualquer tipo étnico ou sexista que se queira pensar. Terceira questão, você privilegia a autonomia do indivíduo em relação aos coletivos. Você dá ao indivíduo a liberdade individual, a liberdade de agir e de se colocar na ágora política, na praça pública e oferecer o seu nome ao certame, à disputa eleitoral. Portanto, é fruto direto e imediato da ideia de liberdade individual. E um país não é efetivamente livre se o seu cidadão não é livre. Perfeito. Aqui nós temos uma situação de escravidão partidária, uma situação de ditadura partidária, porque o partido é a única via de acesso à vida pública. E, por fim, nós temos um grande efeito ético sobre os partidos políticos. A candidatura independente, e isso é bom que se ressalte, ela não destrói os partidos políticos. A candidatura independente, ela obriga os partidos políticos a melhorarem. Explicando melhor essa ideia. Quando o partido político é submetido a um incremento de concorrência, quando o partido político é submetido, portanto, a um sistema em que ele precisa disputar com independentes, esse incremento de competição obriga o partido político a se tornar mais ético, a se tornar uma entidade inspiradora, a se tornar uma entidade que respeite as bases do partido e que cumpra
conteúdos programáticos e que promova ações que atraiam os seus filiados e fidelizem os seus filiados, pois que, do contrário, o militante partidário sairá do partido e irá independente. Então, é por incremento de competição e não por virtude dos partidos que eles acabam melhorando onde há candidatura independente. E a isso eu tenho chamado de efeito ético sobre os partidos políticos. Perfeito. Quando eu ingressei com a ação, quando eu, como autor da ação, estudei o tema e ingressei lá em 2016 com esta ação, eu tinha por propósito justamente levar essa gama de questões ao judiciário. E felizmente estamos agora aí, país afora, dialogando sobre o assunto, e ontem à noite, e aí independente de qualquer critério valorativo, não é isso que eu estou mencionando aqui, tivemos o presidente da República tuitando sobre candidaturas independentes. Lá da China, ele menciona aí a questão da candidatura independente. Que ótimo. De modo que temos hoje, né, a presidência da República falando no assunto. Acho que o nosso objetivo tem sido cada vez mais atingido. Nós estamos aqui de volta. Encerramos o nosso ciclo de retrospectiva do ano de 2019. E para começar o ano, né, infelizmente, a gente já começa falando de determinados assuntos que são debatidos aqui durante o decorrer do nosso ano passado. Tivemos até uma entrevista sobre o túnel extravasor do Itamaraty, né? Do Palatinato, pois é. Né? Hoje é manchete na tribuna. Erosão no túnel extravasor leva medo a moradores do Itamaraty e Quissamã. Mas a gente está cansado de falar isso aqui. Não é só no nosso programa, é às quartas-feiras também, no programa do Jorge Luiz, no debate 1550. Nós já chamamos a atenção para aquele bendito túnel extravasor, sobre a sujeira que se acumula na boca daquele túnel, sobre a própria situação do túnel. Bom, estou esperando o quê? A provisória descer para o Itamaraty. Deve ser, né? Aí todo mundo vai correr. Ah, não sabia. Sabia sim. Estão cansados de serem avisados. Agora a prefeitura já disse que está, pedindo medidas urgentes ao INEA, ao Instituto Estadual de Ambiente. Escuta aqui. Pedindo ainda. Os problemas serão apresentados ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Mas meu Deus do céu, é uma mania de ficar discutindo o óbvio nessa cidade e não se faz absolutamente nada. Os buracos foram abertos e como é que vai ficar a coisa? Vai ficar assim mesmo? Estão esperando uma nova chuva, naturalmente. Só pode ser. Aliás, por falar nisso, outra coisa que a gente tem falado constantemente aqui é sobre a situação do nosso terminal rodoviário. Que vergonha, meu Deus do céu, mas que vergonha aquela chuvada dentro do próprio terminal. Os passageiros não tinham aonde se abrigar. Um verdadeiro absurdo a quantidade de água que caía lá. Eu até comentei com um conhecido meu, ele disse assim, tá vendo, doutor? A prefeitura está pensando em todos. Antes, os moradores de rua só tinham colchões lá. Agora o prefeito disponibilizou chuveiro também. Ah, só pode ser. Só pode ser. Né? Então, agora o pessoal vai tomar banho ali também, em público também. Já fazem sexo, já dormem, já fazem tudo ali ao ar livre, né? Ao ar livre, não. Ali acobertados pelas dependências do terminal. Quer dizer, então agora tomar banho também. Maravilha. Olha, gente, não dá.
Não dá, nós estamos começando o ano muito mal. Mas muito mal mesmo. Ah, mas o prefeito mandou lavar a cidade. E daí? Ué, isso todos fazem. Né? Afinal de contas, tem que fazer. Alguém tem que limpar a cidade, né? Porque a sujeira vem por culpa deles também, que não fazem as manutenções necessárias. Os bueiros, eu nunca vi, ali na 16 de março, na saída do edifício profissional, da 16 de março, tinha uma piscina naquele colchão, naquele almofadão que tem ali, virou uma piscina. Os carros passavam dentro d'água ali. Por quê? Bueiro entupido. Não desentope bueiro, mas quem é que vai desentupir? Eu é que vou desentupir? Eu pago a prefeitura os meus impostos para eu desentupir o bueiro, é isso? Pode ser. Quem sabe, né? A coisa realmente está ficando ruim. Porque aquele negócio lá na Caldas Viana é bueiro entupido também. Porque o rio não encheu tanto lá assim, não. É bueiro entupido. Quer dizer, alguma providência tem que ser tomada nessa cidade, gente. A gente não pode ficar esperando. Sabiam que isso ia acontecer? Porque verão estava chegando, é a época das chuvas. Ué, o que querem? Assim realmente vai ficar muito difícil conseguir não reclamar da nossa prefeitura. E por falar em buraco, a cidade que é uma buraqueira só, uma coisa terrível, não tem mais, é buraco dentro de buraco. Abriu um agora aqui em frente ali ao Tones, aí, entre o Tones e o Bradesco, botaram cavalete. Ué, mas bota cavalete, não vai consertar o buraco? Vai deixar o buraco lá o dia inteiro? Naturalmente está esperando o trânsito aumentar para poder aí congestionar mais a cidade. Olha, é uma imprevisibilidade que eu nunca vi coisa igual, sinceramente, gente. Tem horas que realmente cansa, sabe? Bom, ouvinte da nossa Rádio Imperial, estamos terminando o nosso programa. Desculpa o desabafo, mas realmente são coisas que a gente está cansado de falar aqui e ninguém toma providência. O negócio é esse. Se vocês olharem hoje a manchete da Tribuna, vão ver o tamanho dos buracos que se abriram lá na rua. Isso é aviso, hein? Depois vai dizer que a cigana enganou. Bom, gente, até semana que vem, quando estaremos de volta com mais um programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Obrigado ao William na gravação e ao Lucas na mesa de som. Lucas, até semana que vem. Vamos lá. Fui.